Yuri Alberto pode virar jogador do Sporting de Portugal. O vídeo de hoje do canal da Nicola repercute informação que vem de Portugal e fala também sobre o processo de impeachment do Augusto Melo. Já uma data marcada para votação do tema, as últimas do mercado, bastidores, finanças e clubes brasileiros correndo risco na Libertadores e na Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Corinthians com data marcada para votação do impeachment de Augusto Melo. O presidente alvinegro é alvo de 4 processos de impeachment e o mais antigo dele terá votação definitiva agora em 26 de maio. Só para lembrar, em 20 de janeiro ocorreu uma reunião que debateria e votaria sobre o impeachment do presidente. Mas diante da enorme pressão e de ameaças de torcedores organizados que estavam fora do salão, a opção foi por suspender a reunião, que acaba de ser remarcada e vai acontecer no dia 26 de maio, ou seja, nos próximos dias. Os conselheiros vão estar presentes, vão ouvir a defesa do Augusto Melo, vão ouvir também aqueles que são favoráveis ao impeachment e votarão. Se por maioria simples de votos a opção for pelo impeachment, o presidente passa a correr risco de sofrer o impeachment se os sócios do clube também aceitarem esse pedido. Importante lembrar que nos próximos dias também haverá o fechamento do inquérito policial da investigação do caso Vaidebet, e a tendência é que o presidente Augusto Melo, assim como 2 diretores dele, o Sérgio Moro e o Marcelo Mariano, sejam indiciados por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só para completar na parte esportiva, o Corinthians enfrenta nesse meio de semana o Racing no Uruguai com o uniforme preto. Vai haver o lançamento da 2ª camisa corintiana. E aí é importante contar que Memphis Depay está fora da partida, reclamando de dores no tornozelo. Para falar sobre Yuri Alberto, e a imprensa portuguesa noticiou desde a manhã dessa quarta-feira de que o centroavante do Corinthians pode ser o substituto de Gyökeres, atacante sueco que está de saída do Sporting para jogar no Arsenal, possivelmente num negócio de 80 milhões de euros. Importante contar que Arsenal e Sporting ainda não fecharam acordo, mas tudo leva a crer que o Gyökeres vai se tornar reforço dos Gunners para a próxima temporada, centroavante espetacular. Diante disso, o Sporting precisa de um substituto e vê no centroavante do Corinthians alguém com predicados e qualidades para assumir essa função. Antes de gravar o vídeo, liguei para o André Cury, que ainda não me respondeu se essa negociação existe. Mas é importante lembrar que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. Então, para que o negócio seja bom para o Timão, é importante que a cifra seja altíssima. Atleta que na atual temporada soma 31 partidas e 11 gols. No ano passado, 57 jogos, 31 gols e mais 7 assistências. Só para completar sobre o Corinthians, Memphis Depay e Ranieri contundidos e Félix Torres suspenso são baixas para o confronto contra o Racing nessa quinta-feira pela Sul-Americana no Uruguai. Para fechar o vídeo, vale lembrar que na noite dessa quarta-feira, América de Cali e Huracan se enfrentam na Colômbia. Se eu fosse torcedor corintiano, torceria para que o Huracan vencesse e disparasse no grupo, para que o Corinthians na última rodada tivesse a chance de eventualmente já estar na frente do América de Cali, graças a uma vitória contra o Racing nessa quinta-feira. Você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal para falar sobre o Corinthians, e a debandada continua. Nessa terça-feira, Edgar Soares, conselheiro vitalício do clube que havia sido nomeado um mês atrás como diretor de marketing, renunciou ao seu cargo. Com detalhe importante, nessa curta passagem do Edgar, ele conseguiu a dispensa de um superintendente de marketing e de um superintendente comercial que tinham dado conta do recado e garantiram um caminhão de dinheiro ao Corinthians na temporada passada. Foram mais de 200 milhões de reais apenas com publicidade no ano de 2024. Pois bem, o Edgar Soares chegou, pediu a dispensa desses 2 funcionários e nessa terça-feira entregou o cargo. É o 15º diretor diferente em apenas 1 ano e 4 meses da gestão do Augusto Melo, que se desliga pelos mais variados motivos. Já teve caso envolvendo polícia, já teve discordância entre as partes, já teve diretor entendendo que não era hora de ficar, e essa debandada só reforça a tese de que o Augusto está cada vez mais fraco politicamente e isolado dentro do clube. Nesse momento o Corinthians não tem diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de relações institucionais, CEO, narrador da Corinthians TV, até o narrador da Corinthians TV anunciou seu desligamento nas últimas horas. Em meio a isso,
3 pedidos de impeachment e uma investigação policial que deve nos próximos dias indiciar o presidente por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só para completar em relação ao noticiário do futebol, Memphis Depay está fora da partida contra o Racing nessa quarta-feira no Uruguai pela Sul-Americana. O atacante sofreu um entorse, uma torção leve no tornozelo durante um treino e deve estar à disposição no final de semana para o clássico contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre o mandato do presidente Augusto Melo? Você é a favor ou contra a permanência dele? Já usa o espaço para comentário, registra a opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Brian Palacios e Fausto Vera. O Brian com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Wesley. Você lembra dele, né? Jogador formado no Terrão, revelado na base do Corinthians e negociado em 2023 com o Al Nassr por 110 milhões de reais. Wesley não deve permanecer no clube saudita para a próxima temporada. Há um limite de estrangeiros que tem dado poucas oportunidades ao jogador. Na temporada atual, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 8 dos últimos 9 jogos. Uma dessas partidas ele nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário e por conta do grande investimento, o Al Nassr decidiu emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo. Botafogo era o mais antigo interessado desde o princípio da temporada. Botafogo e Al Nassr discutem uma negociação. Botafogo chegou inclusive a negociar a compra em definitivo do atleta, o que não foi fechado. Em relação ao Corinthians, mais uma opção para um elenco corintiano que busca jogadores de velocidade, pontas dribladores, bem o estilo do Wesley. O grande problema é que o Corinthians precisaria de um empréstimo gratuito e ainda contaria com a ajuda do Al Nassr para o pagamento dos salários do atleta. O Wesley ganha no time saudita cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Não é uma negociação fácil convencer os árabes a emprestarem sem custos para o clube que você gastou 110 milhões de reais para comprar e ainda ajudar com parte dos salários. Também chegaram a especular Wesley no Flamengo, notícia até esse momento não confirmada. Além de um ponta de velocidade, o Corinthians ainda busca de forma prioritária um zagueiro. Paulo Dias do River Plate chegou a ser especulado, mas negado pelos dirigentes corintianos. Corinthians que ainda sonha com menos pressa e urgência com um goleiro reserva para o Hugo Souza e também com um lateral direito. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Coringão, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas essas informações do maior clube brasileiro. A gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos com tudo, vamos pra cima.